tráfico de pessoas, que acrescentou lá no CPP o artigo 13A e o artigo 13B. Continuando aí, depois, nesse mesmo ponto que traz aí segurança pública, o final fala assim, da coleta de dados e informações de natureza não criminal para assuntos de interesse privado. Essa leizinha, mais uma vez, ele comeu ali um númerozinho, é a Lei 13.432 de 17. Lei 13.432 de 17. Ali tá, essa lei é a lei do detetive particular. Então, essa lei que ele colocou aqui, 13.432 de 17, que ele trocou ali as bolas, é a lei do detetive particular. Pouquíssimas considerações a se fazer do detetive particular ao longo aí das nossas aulas, eu vou fazendo com vocês. No mais, não temos mais retificação para se fazer. Acredito que não teve essa retificação, não vi a FGV trazendo a retificação dessas leis, o que tinha que ser feito, porque realmente o número está errado, e se você for ver as leis a qual ele fez menção aqui, não tem nada a ver com o que ele está escrevendo anteriormente a respeito do tema. Então, só faço essas correções aí no edital de vocês. E sobre o estudo, o que você deve fazer? Olha só. Você pode repetir a lei dos detetives particulares? 13.432 de 17. 13.432 de 17. É a lei do detetive particular. Vamos lá. As demais considerações do edital. Um colega veio até aqui perguntar e eu vou falar também para todos vocês. Tema, tá lá, inquérito policial. Apesar que inquérito policial, ele bem discriminou bastante coisa que ele vai cobrar ali na nossa prova. Mas, gente, preste atenção no seguinte. Qualquer edital, não é só o nosso não, qualquer edital, de qualquer concurso que você se propõe a fazer, se ele coloca lá inquérito policial, ação penal, jurisdição e incompetência, é tudo. Não precisa nem ele discriminar, como ele colocou aqui. É tudo que vai cair. Então, se ele só colocasse assim, inquérito policial, eu já tinha que subentender que vai cair conceito, natureza jurídica, finalidade, característica. Ele não precisa discriminar. Ele coloca o ponto central. Qual é o ponto central? O tema é inquérito policial. E dentro de inquérito policial, ele pode cobrar qualquer assunto. Isso até para resguardar mesmo a banca, para amanhã ninguém chegar e vir a impugnar alguma eventual questão que seja ali abordada. Ele discriminou. A professora só vai cair isso? Não, porque ele já coloca o tema genérico, né, de forma genérica. Inquérito policial, que nem ele colocou aqui, provas. Então, com certeza, óbvio que quando ele coloca provas, ele colocou assim, cadeia de custódia para investigador, para inspetor, ele colocou mais, colaboração premiada, enfim. Isso já estaria dentro, se ele só colocasse provas, que ele poderia cobrar esses meios de provas, meios de obtenção de provas, e de forma especificada, o que eu acho que ele está querendo falar para você. Posso cobrar o mundo de provas, mas com certeza, uma questão de cadeia de custódia eu vou trazer, uma questão de colaboração premiada eu vou trazer. Para mim é isso que o examinador está falando para a gente. Então, realmente, a gente tem que estudar o mais. Estudar tudo. Não vou estudar a teoria das provas, óbvio, eu tenho que saber a teoria da prova. Aquelas teoriazinhas. Então, eu tenho que saber. Se eu não souber essas teoriazinhas, eu não sei prova. Enfim. Então, eu tenho que estudar pelo menos as teorias dela e dentro disso, focar a minha atenção nisso daqui que o meu examinador está trazendo de forma especificada. Ok? Então, no mais, não tenho muitas considerações a se fazer a respeito do edital. Eu acredito que está muito tranquilo o edital. O cara que já está vindo estudando, esse edital aqui está super tranquilo e eu acho que ele está especificando o que vai cobrar de vocês. Então, atenção nisso que está especificado. Não quer dizer que você só vai estudar isso, mas atenção nesses pontos especificados que com certeza vai aparecer na sua prova. Ressalto, inclusive, aí a Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha, quando ele traz ali no nosso edital, ele especifica as mudanças que ocorreram depois nela. Então, com certeza, essas mudanças que ele traz aqui por essas leis, 13.827, 14.188, são alterações promovidas na Lei Maria da Penha. Então, com certeza, essas alterações é o que ele vai pedir, ok? Então, considerações sobre o nosso edital feita. Beleza, não tenho mais. Se tiver aí eventuais perguntas a respeito, estou à disposição para responder também.
Agora, oi. Eu não lembro agora do edital, se vai ter a ANPP, o inspetor. O que acontece? Ele não especificou. Ele não especificou a respeito do acordo de não persecução penal. Não. Mas o que acontece? Os tópicos que ele traz ali, por exemplo, inquérito policial, ele pode vir a cobrar sim. Ele não especificou como ele colocou na cadeia de custódia. Mas poder cobrar pode? Pode. Porque ele colocou o tema central. Tá entendendo? O tema pode incidir naquele outro tema. Ele especificou na cadeia de custódia. Mas se ele colocasse também só assim, provas, cadeia de custódia está ali dentro também. Entendeu? Então, assim, ele deixa de forma ampla para, se amanhã ou depois ele cobrar, ninguém fala, mas você não botou no edital. Mas eu botei o tema central. Se eu botei o tema central, eu posso cobrar tudo a respeito dele. Entendeu? Beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos agora para as nossas questões. Eu acho que todo mundo já pegou as questões aí. Se não ainda não pegou as questões, deve estar rolando aí com alguém, que alguém passou, eu botei para isso. Quem não pegou, só... Tá todo mundo com a questão aí? Então, vamos embora. Quem não pegou, tá aqui na frente, tá? Vamos lá. Questão de número 1. São todas questões FGV, tá? Todas elas são questões FGV. E não sei se vocês já fizeram elas aqui, depois que a gente manda lá no grupo. Não sei se vocês pararam e tiveram tempo para fazer. É uma coisa que eu já fiz na turma 1 e fiz agora também na turma 2. O pessoal da turma 1 já viu isso e agora, quem tiver da turma 1 vai ver de novo, o pessoal que não viu vai ver agora. A FGV, ela repete muitas questões. Muitas. O pessoal que está aqui na turma 1 já viu questão repetidíssima. Inclusive, quem fez até o concurso de oficial da PM, que eu trouxe as questões aqui para a gente fazer na turma 1, eu falei, gente, sabe essa questão aqui? Era do acordo de não persecução penal, que cobraram já em outros concursos, acho que mudaram só o nome da pessoa. Até o gabarito era o mesmo. Então, assim, a FGV, ela repete muitas questões. Então, o que você tem que fazer agora? Encher de questão, encher de questão, encher de questão. Porque, com certeza, uma questão vai aparecer novamente na nossa prova. Ok? Então, vamos lá. Questão aí de número 1. De maneira geral, a doutrina conceitua a prova como todo elemento através do qual se pretende influenciar o convencimento do julgador. E aí? Demonstrando-se a existência ou realidade de um fato, em que pese o Código de Processo Penal seja primordialmente marcado pelo sistema acusatório, alguns resquícios sobre características do sistema inquisitivo permanecem em relação ao tema. Com base nas previsões do Código de Processo Penal, em relação ao tema prova, é correto afirmar: letra A. A prova da qualificadora do crime de furto, qualificado pelo rompimento de obstáculo, depende da realização de exame de corpo de delito, podendo esse ser suprimido apenas pela confissão do acusado. B. As provas ilícitas deverão ser desentranhadas do processo, assim como aquelas que dela derivam, ainda que as derivadas pudessem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. C. O crime de lesão corporal de natureza grave exige a realização de exame de corpo de delito, que poderá ser, porém, indireto, caso os vestígios desapareçam. D. A busca e apreensão pessoal, havendo prova da materialidade e indício de autoria, de flagrante delito e posse de instrumentos de crime, depende da prévia existência de mandado. É realizado por 2 peritos oficiais, ou, em sua falta, 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior. E aí, qual o gabarito da nossa questão número 1? Vamos lá, aqui falou A, e aí? Ah, desculpa, o que é uma marcha? Eu não entendo nada. Vamos lá, pode. Quem não pegou aqui, por favor, tá? Vai levar mais de um? Vamos lá, o gabarito da nossa questão número 1. Letra C. Vamos lá, primeiro aí, vamos falar o gabarito e depois vamos conversar sobre ela. Gabarito aí da número 1, letra C.
Isso você encontra lá no artigo 168, parágrafo 2º e 3º do Código de Processo Penal. Então, o gabarito é C. Artigo 168, parágrafo 1. Aí você encontra lá no artigo 168, parágrafo 2º e 3º do CPP. Olha aí o tema provas aparecendo. Por que depende da realização do exame? Eu vou começar agora, eu dei o gabarito, agora eu vou começar a especificar, tá? Vamos lá. Vamos lá, gente. É a letra C, tá? Agora eu vou falar das demais. Letra A. A prova da qualificadora do crime de furto, vamos ver o que está errado nela. A prova da qualificadora do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo depende da realização de exame de corpo de delito. Até aí estava lindo. O que estraga ela agora é o final. Podendo esse ser suprimido apenas pela confissão do acusado. Estava muito bonito até a vírgula. Depois o quê? Podendo ser apenas suprimido pela confissão do acusado? Não. Isso, primeiramente, letra da lei. Está lá no artigo 158 do Código de Processo Penal. Artigo 158 do Código de Processo Penal. Qual o sistema de avaliação de provas adotado em nosso ordenamento jurídico? Como regra, artigo 155 do Código de Processo Penal. Sistema do livre convencimento motivado. Então, como regra, o nosso ordenamento jurídico, no sistema de avaliação de provas, ele adota o previsto lá no artigo 155 do CPP, que fala do quê? Do sistema de livre apreciação das provas, sistema da persuasão racional, outro nome também que pode aparecer, sistema da persuasão racional, livre convencimento motivado. O que significa isso? O juiz, ele é livre para apreciar a prova, só depende, obviamente, de quê? De fundamentação. Então, o juiz é livre para fundamentar a prova, dependendo ali apenas de quê? De motivação. Está lá no artigo 155 do Código de Processo Penal. Porque eu disse como regra adotada no meu ordenamento jurídico? Que, obviamente, tem exceção. E qual é a exceção? Tribunal do Júri. Qual é o sistema adotado de avaliação de provas no Tribunal do Júri? Sistema da íntima convicção. Então, como regra, adoto da persuasão racional. Porém, no júri, o sistema de avaliação de provas adotado é o da íntima convicção. O jurado, ele não é obrigado a fundamentar a sua decisão. Ele só vai colocar lá o sim para condenar ou não. E ele não depende ali de quê? De motivação. Se eu falo aqui, ao final, como ele falou na letra A, podendo esse ser suprimido apenas pela confissão do acusado, se isso fosse permitido, eu estaria adotando o quê? O sistema da prova tarifada, que já foi rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico, desde a alteração de 2008 no nosso CPP, pela Lei 11.690. Sobre a prova também na qualificadora do crime de furto, importante a leitura de vocês, lá no artigo 171 e 172 do CPP. Sempre aparece essa alternativazinha falando como é que se realiza a perícia nessa qualificadora. 171 e 172 do CPP. 171 e 172 do CPP. Vamos lá, letra B. O que está errado? As provas ilícitas deverão ser desentranhadas do processo, assim como aquelas obtidas, assim como aquelas que dela derivarem. Beleza, tá aí ok. Ainda que as derivadas pudessem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Aí, como sempre, ele começa bonitinho e depois esverdalha a porra da questão. Então, toma cuidado que geralmente a gente acaba errando questões assim, fáceis, porque é fácil. Porque você começa a ler, você está cansado. Aí você começa a ler, soa bem os seus ouvidos, aí você fala, essa daqui que acerta. E acaba marcando. Geralmente, quando a gente está no final da prova, tua cabeça já não está mais respondendo. Então, toma cuidado, que a FGV gosta também de trazer questões assim. Tá tudo muito certinho. Chega só no final, ela muda uma coisa que às vezes você é cansado, já está fazendo a prova, já mal tempão e acaba marcando aqui como correta. E o que seria correto aqui é a teoria da fonte independente,
Teoria da fonte independente. Teoria da fonte independente está lá no artigo 157, parágrafo 1º, 157, parágrafo 1º, segunda parte. Teoria da fonte independente. O que ela fala? Teoria da fonte independente é assim, eu tenho uma prova em lista. E tudo que advier dessa prova, em tese, também vai ser considerado o quê? Ilícito. Vou botar PI é prova ilícita. PI é prova ilícita. PI é prova ilícita. Então, se eu tenho uma prova ilícita, tudo que advier dessa prova ilícita também vai ser considerado o quê? Prova ilícita. Qual é essa teoria? Teoria da prova ilícita por derivação. Porém, se eu comprovar que essa prova foi produzida por uma fonte totalmente independente dessa prova ilícita originária, eu vou estar diante de uma prova lícita. Então, a teoria da fonte independente, ela visa trazer validade a uma prova que foi produzida posteriormente uma prova ilícita, demonstrando que essa prova aqui, por exemplo, ela foi produzida por uma fonte o quê? Totalmente independente da prova ilícita originária. E essa teoria, ela encontra fundamento no nosso Código de Processo Penal, também muitas questões vêm nesse sentido, se ela encontra fundamento no nosso ordenamento jurídico, sim, no artigo 157, parágrafo 1º, segunda parte. Então, ela encontra, sim, fundamento no nosso ordenamento jurídico, coloquei aí para vocês. Letra C é o nosso gabarito, já falei 168, parágrafo 2º, parágrafo 3º, que fala: o crime de lesão corporal de natureza grave exige a realização de exame de corpo de delito. Porém, indireto, caso os vestígios desapareçam. Sim, está correto. Esse exame complementar é sim necessário. Até mesmo, por exemplo, para se constatar se a pessoa ficou lá afastada das suas funções habituais por mais de 30 dias, como é que vai constatar isso? Após o 30º dia vai ser realizado esse exame complementar. E se houver ali desaparecidos vestígios, exame de corpo de delito indireto. Quando eu falo de exame de corpo de delito, ele pode ser direto ou indireto. Exame de corpo de delito direto, o perito está à vista do corpo de delito. O que é corpo de delito? São os vestígios materiais deixados pela infração penal. Então, o exame de corpo de delito direto, o perito está à vista do corpo de delito. O indireto, ao contrário, ele não está à vista do corpo de delito, mas sim do quê? De documentos que comprovem a materialidade daquela infração penal. Por exemplo, boletim de atendimento médico. Às vezes a pessoa não foi submetida ali a exame de corpo de delito. Como é que eu comprovo ali a materialidade daquela infração penal? Isso daí é muito importante em investigação envolvendo a Lei Maria da Penha. E mulher em situação de violência doméstica e familiar, que muitas das vezes você faz ali o atendimento dela e após o atendimento dela, ela narrando ali que teria sido vítima de lesão corporal, você entrega a requisição de exame de corpo de delito. E geralmente o que ela faz? Faz as pazes com o cara e não vai fazer o exame de corpo de delito. O que você vai fazer lá com aquele teu procedimento? Difícil, né? Então, o que você já está virando até praxe? Antes de ela fazer o registro, pega a polícia militar e pede para levar ela onde? No hospital, qualquer hospital ali público, leva ela para atendimento, que aí com isso, se ela não for depois para exame de corpo de delito, problema. Por quê? Eu vou pedir o BAN lá do hospital, mando o BAN para o perito e ele faz o quê? O exame de corpo de delito indireto. Professora, das perícias de local de crime também são chamadas de exame de corpo de delito? Sim, sim. Tudo é exame de corpo de delito. Tudo é exame de corpo de delito.
Aí vai, a depender do que você vai fazer, que vai especificar ali do que é. Exame de corpo de delito de conjunção carnal, exame de corpo de delito de lesão corporal, preso, exame de corpo de delito de integridade física. Mas é tudo requisição de exame de corpo de delito. Que é o corpo de delito, é o vestígio material deixado pela infração penal. Até no caso do roubo com rompimento, o nome certo era esse. Não, essas perícias são outras. Aparece outro nomezinho. Geralmente essas que deixam vestígios materiais, desse sentido, de pessoa, assim, não é muito correto no enquadramento que está lá na nossa grid, tá? Mas, enfim, é tudo exame de corpo de delito, vai depender ali. E tem exame de corpo de delito, que são as maiorias das perícias que a gente realiza, e o exame de corpo de delito é uma das perícias que são realizadas. Perícia é o termo amplo, mas geralmente engloba-se aqui, por exemplo, esses exemplos todos que eu trouxe para você é exame de corpo de delito. Mas tem outras questões, não. Esse daí, por exemplo, a depender, é perícia criminal que aparece, é perícia, é o amplo, entendeu? Vamos lá, então, a C é o gabarito. A D, a busca e a apreensão pessoal, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, de flagrante delito e posse de instrumentos de crime, depende da prévia existência de mandado. E aí, gente? Olha só, presta bem atenção nisso daí. Artigo 244 do CPP. Artigo 244 do CPP. Quando eu falo em busca, eu tenho a busca pessoal e a busca domiciliar. Então, quando eu falo em busca, eu tenho a busca pessoal Então, quando eu falo em busca, eu tenho a busca pessoal e eu tenho a busca domiciliar. Eu tenho que ter em mente o seguinte, ambas, tanto a busca pessoal como a busca domiciliar, em regra, eu vou precisar de quê? De mandado. Tanto para a busca pessoal quanto para a busca domiciliar. Em regra, tenham na cabeça, a regra é o quê? Depende de mandado. Obviamente, a Constituição aqui elenca as hipóteses em que a busca domiciliar não vai depender de mandado, flagrante delito, desastre, prestação de socorro, consentimento. São hipóteses em que a busca não vai depender da regra que é o quê? O mandado judicial. E somado com a nossa legislação infraconstitucional, artigo 240 e 245 do CPP. A busca pessoal, olha só, 244 do Código de Processo Penal. Abra aí seu artigo 244 do Código de Processo Penal. Olha só o que ele fala. A busca independerá de mandado. Quando ele coloca essa frase, a busca independerá de mandado. Quando? O que ele está querendo dizer para você? Que, em regra, ela depende sim de mandado. Porém, naquelas três hipóteses trazidas ali no artigo 244, ela o quê? Não vai depender. Então, não tenha na cabeça que, não, busca pessoal não depende. Não, busca pessoal depende sim de mandado. Porém, nessas hipóteses aqui do 244, que ele ali especifica quais são, não vai depender. Tanto que o legislador começa a falar assim, a busca pessoal independerá de mandado quando? Numa leitura contrária ao senso, se você não tiver naquelas hipóteses, o que é? Depende sim de mandado. Aí ele fala ali, no momento de uma prisão, independe então de mandado, fundada suspeita. Fundada suspeita é uma desconfiança, mas não é uma mera desconfiança. Você tem que atrelar aquela desconfiança a dados concretos de que aquela pessoa esteja portando ali arma, instrumentos, algum corpo de delito. E no curso de uma busca domiciliar, que com a busca domiciliar, em regra, depende de quê? De mandado.
e geralmente no mandado já está lá constando que eu posso proceder à busca pessoal. Então, nessas 3 hipóteses, é que eu não vou precisar de mandado. Então, toma muito cuidado com as questões. Nessa situação aí da D, era uma das situações excepcionais que o artigo 244 fala que independe de mandado. Aí você combina o seu 244 com o parágrafo 2º do artigo 240. Letra E, falando aí, o exame pericial deverá ser realizado por 2 peritos oficiais, ou a falta 2 pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior. Artigo 159 do CPP. Perito oficial basta 1. E, obviamente, na falta dele, 2 pessoas idôneas portadoras de diploma superior, preferencialmente na área da perícia. Toma cuidado, é preferencialmente na área da perícia a ser realizada. Só faz uma observação, aí no seu artigo 159, que fala ali de um perito oficial, lá para a nossa lei de drogas. Outra questão também que sempre cai, quando fala em quantidade aí de perito oficial, enfim. Então, faça uma observação lá para a sua lei de drogas. Artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas. Artigo 50, parágrafo 1º da Lei de Drogas. O artigo 50 começa a falar da necessidade de realização de laudo de constatação da materialidade da infração penal. Para eu prender alguém pelos crimes previstos na lei de drogas, por exemplo, tráfico, eu tenho que saber se efetivamente aquela substância que ele está portando ali é o quê? Droga. Então, vai ser realizado ali um laudo de constatação da materialidade da infração. E também vai ser por um perito oficial. Mas toma cuidado, um perito oficial ou uma pessoa idônea. Toma cuidado que na lei de drogas é um pouco diferente que aqui a regra do 159 do CPP. Não tem o perito oficial para fazer o laudo de constatação, se efetivamente aquilo ali é droga. Quem que vai fazer? Uma pessoa idônea. Uma pessoa idônea. Independentemente de qualquer... A pessoa idônea? Então toma cuidado aí, tá? Então você combina lá o seu artigo 159 com o parágrafo 1º do 50 da Lei de Drogas. Laudo de constatação da materialidade da infração, para saber se aquilo ali... Então, questão de número 1, letra C, é o nosso gabarito. Questão de número 2. Andréa, 22 anos, figura como indiciada em procedimento onde se investiga a prática de crime de furto. Penas de 1 a 4 anos de reclusão e multa. Durante as investigações, restou constatado que Andréa possuía 7 condenações pela prática de crimes contra o patrimônio, com trânsito em julgado, e que ele seria o autor de diversos outros crimes de furto, mas que estaria em local incerto. Considerando apenas as informações narradas no tocante ao tema prisão durante o inquérito, letra A, não poderá ser requerida a prisão temporária de Andréa, mas poderá ser decretada a sua prisão preventiva, em razão da reincidência, independentemente de requerimento do MP ou de representação da autoridade policial. B. Poderá ser decretada a prisão preventiva de Andréa, em razão da reincidência, bem como a prisão temporária, diante do momento processual, desde que haja requerimento do MP ou representação da autoridade policial. C. Poderá ser decretada a prisão preventiva de Andréa, em razão da reincidência, desde que haja requerimento do MP ou representação da autoridade à prisão temporária. D. Poderá o MP requerer que seja decretada a prisão temporária de Andréa, tendo em vista que não houve oferecimento da denúncia, mas não há prisão preventiva. Não poderá o MP requerer a prisão preventiva de Andréa, pois a
pena máxima do crime imputado não é superior a 4 anos, nem a prisão temporária. Qual é o gabarito da 2? Gabarito da 2 aí, questão alternativa C. 2C. Com certeza vai vir uma questão de prisão temporária na nossa prova. Por quê? A prisão temporária, primeiramente, pela Lei 13.964 de 2019, ela não teve aí alteração de forma direta, mas indiretamente sim. Por quê? O nosso pacote anticrime, ele altera a Lei 8.072/90, que é a Lei de Crimes Hediondos, acrescentando outros crimes que vão ser ali, passaram ali a ser considerados hediondos. Então, com certeza, vai aparecer na nossa prova. E outra questão que está especificada no seu edital. Uma questão que está especificada no seu edital. Tá lá, prisão temporária, ponto. Aí bota lá, Lei 7960 de 89, coloca a Lei 8.072/90, já está dizendo que vou cobrar as alterações que está lá na Lei 8.072/90, tá? E depois ele coloca assim, prazo de duração do mandado. Aí coloca a Lei 13.869 de 2019. Que lei é essa? Abuso de autoridade. A Lei de Abuso de Autoridade promoveu, sim, alterações na nossa lei de prisão temporária. Então, a Lei de Abuso de Autoridade, ela promove alterações na nossa Lei 7960 de 89. Mais especificamente, colocando lá o parágrafo 4º-A, o parágrafo 7º e o parágrafo 8º. Então, a Lei de Abuso de Autoridade, ela acrescenta o artigo 2º da Lei de Prisão Temporária, o parágrafo 4º-A, o parágrafo 7º e o parágrafo 8º. Não precisaria, porque já era subentendido isso quando você estuda e quando há aqui a decretação de uma prisão temporária. Em linhas gerais, o que traz essas alterações? Primeiramente, o prazo de cumprimento da prisão, que a depender, prazo regra da temporária, 5 dias, podendo ser prorrogados por igual período. Prazo aí que não é o regra, quando se tratar de hediondo equiparado, 30 dias. Esse prazo tem que estar especificado, cumprimento de mandado de prisão pelo crime tal, aqui é de 5 dias. Isso tem que estar ali especificado. E não há necessidade de, se não houver prorrogação ou a conversão dessa prisão temporária em prisão preventiva, não há necessidade de um mandado de soltura. A pessoa tem que ser imediatamente posta em liberdade. É isso que está colocando o seu edital. Com certeza isso vai cair. E, não sendo promovida a soltura dessa pessoa, passado o prazo da temporária, ele vai incorrer em abuso de autoridade. Tenho certeza que vai aparecer uma questão. Por quê? Porra, ele especificou demais. É isso que o examinador quer saber. Quando é que cabe temporária? Quando é que cabe prisão temporária? Qualquer fase da investigação? Não, ela é específica do quê? Ela é específica da fase de investigação preliminar. E um rol taxativo de crimes, que você vai somar o da 7960 com o da Lei 8.072/90. Acrescentando o quê? Ficando mais atento àqueles crimes novos, assim, digamos, que passaram o quê? A ser considerados hediondos. Consequentemente, o prazo aí é o quê? Mais elastificado. Em consequência disso, cumprimento do mandado de prisão. Prisão aqui atemporária. Tem que estar lá especificado o prazo que o cara vai ficar preso. Primeiramente, 5 dias. Se for lá um hediondo ou equiparado, 30 dias. E, obviamente, havendo necessidade de prorrogação, os legitimados, quem são os legitimados? MP e autoridade policial. Apenas eles são legitimados aqui para se manifestar perante o juiz pela decretação de prisão temporária. Pela prorrogação ou pela conversão da temporária em preventiva, passado aquele prazo do mandado, o cara vai para rua. Não tem necessidade de quê? De um mandado de soltura. E se ele não for colocado imediatamente em liberdade, vocês estão agindo em abuso de autoridade. É isso que vai cair. É isso que o seu examinador quer falar para você de prisão temporária. Fernanda, você acha que a SPP cobraria quantitativo de pena? Olha só,
eu não vi questão trazendo quantitativo de pena, mas eu trouxe uma, que é a última questão, que ele não traz o quantitativo em si, mas ele queria que você soubesse para saber se cabe um instituto ali ou não. Entendeu? Banca que traz muito isso é a Vunesp. Aquela que faz de São Paulo. Ela gosta muito de trazer o quantitativo. Aqui eu não vi nenhuma questão trazendo quantitativo, mas eu vi que você tinha que ter noção do quantitativo de pena para saber se cabe, por exemplo, suspensão condicional no processo, se é infração de menor potencial ofensivo, bem ou mal, você tem que saber a pena. Entendeu? Então, a questão de número 22, crime de furto. Crime de furto simples aí, como está escrito, não é possível a prisão temporária. Qual é a única espécie de furto que comporta aí prisão temporária? Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. E o roubo nessa circunstância? Comporta temporária? Comporta. Só não é o quê? Hediondo. Toma cuidado com isso, tá bom? O furto praticado nessas mesmas circunstâncias, desculpa, o roubo praticado nas mesmas circunstâncias em que o furto vai ser ali hediondo, que é pelo emprego de explosivo, artefato análogo que causa perigo comum, artigo 155, parágrafo 4A do Código Penal, o roubo nessas mesmas circunstâncias, ele não é hediondo. Fere a proporcionalidade? Óbvio. Óbvio que fere a proporcionalidade, quase que não sai, proporcionalidade, mas cabe sim temporária, mas pelo prazo de 5 dias. Beleza? Então, questão de número 2, aí o gabarito é letra C. 3. Aberto inquérito para apurar a prática do crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima, da forma do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5 do Código Penal, praticado em 5/1 de 2021, a autoridade policial, presentes fundados indícios de autoria, entendeu ser imprescindível às investigações a decretação da prisão temporária do indiciado Henrique, ainda que esse possua residência fixa. Diante da situação apresentada, a prisão temporária do agente, letra A, poderá ser decretada pelo juiz, ainda que de ofício, pelo prazo inicial máximo de 5 dias. B, poderá ser decretada pelo juiz mediante representação pelo prazo inicial de 30 dias. C, não poderá ser decretada por não se tratar de crime hediondo ou previsto no rol da legislação aplicável. D, não poderá ser decretada pelo juiz, pois o acusado possui residência fixa. E, poderá ser decretada pelo juiz por representação do delegado dispensada a manifestação do MP. Gabarito. Letra B. Preste atenção aqui. Primeiro, esse crime acrescentado aí pela Lei 13.964 de 2019, na Lei 8.072/90, ele passou a ser hediondo. Ele não era hediondo. O único crime que era hediondo antes do pacote de crime, de roubo, era o latrocínio. É o roubo com resultado morte. Ele continua sendo hediondo, nada mudou em relação à figura do latrocínio, porém, outras figuras típicas de roubo foram também previstas como hediondos. E qual a consequência disso? Isso é mais gravoso, não é? Porque a temporária que era de 5 passou para 30. Então, toma cuidado com a data. Apesar de ele ter colocado a data aqui, essa data estava bem aquém do que... Deixa eu ver qual foi a data. Ele botou dia 5/1, né? Dia 5/1 de 2021. Pô, ele colocou bem à frente mesmo. A Lei 13.964, ela começou a valer no dia 23 de janeiro de 2020. Então, toma cuidado com essas situações mais gravosas que ela veio a promover. Se é hediondo, consequentemente, assunto da aula de agora, de hoje, desse momento, prisão temporária. Se não era hediondo, passou a ser, o prazo da temporária ficou o quê? Mais elastificado. E, consequentemente, isso é uma situação mais o quê? Gravosa. Então, eu tenho que ver, como no exemplo aqui, que dia que ocorreu aquele roubo. Porque se for antes da alteração promovida pela Lei 13.964, e aí? Vai seguir o quê? A regra da época, porque era mais benéfico. Então, toma cuidado quando ele traz datas
Isso pode aparecer na sua prova. Então, dia 23 de janeiro de 2020, que começou a valer a Lei 13.964 de 2019, que é o nosso pacote anticrime, que alterou a Lei 8.072/90. E esse é um dos exemplos de crimes que passaram a ser hediondo, essa espécie de roubo aqui. Dia 5 de 1 de 2021, a lei já tinha cansado já de estar vigente, que fez a alteração, que promoveu a alteração. Então, consequentemente, o prazo de 30 dias poderá ser decretada pelo juiz. Prisão temporária, em hipótese nenhuma, nunca pôde ser o quê? Decretada de ofício. Era uma das diferenças, preste bem atenção, era uma das diferenças que se fazia entre prisão preventiva e prisão temporária. Sempre tinha questões nesse sentido, porque antes, mais uma vez, antes da Lei 13.964 promover também as alterações no CPP, a prisão preventiva não poderia ser decretada de ofício? Sim, mas apenas o quê? Na segunda fase da persecução penal, na fase de instrução judicial, o que não é mais possível, frente às alterações promovidas pelo pacote anticrime. Então, tanto prisão preventiva quanto prisão temporária, que sempre foi assim, não pode, em nenhuma hipótese, o quê? Ser decretada de ofício. Isso vai aparecer na sua prova. Por quê? Era sempre a diferenciação, uma das diferenciações que se fazia entre preventiva e temporária. Primeira delas, preventiva, possível em qualquer fase da persecução penal, temporária apenas na investigação, primeira fase da persecução penal, e antes fazia essa diferenciação. Uma podia de ofício, mas apenas na fase judicial, e a outra em nenhuma hipótese. Isso foi rechaçado. Agora, nenhuma delas pode o quê? Ser decretada de ofício. Diversas questões. Se você pega a questão antiga sim. Antiga não, né? Porque a alteração foi há pouco tempo, 2020. Se você pega questões antes disso, você vai ver sempre essa batendo a tecla que uma podia, a outra não, e agora nenhuma delas pode. Então, com certeza, isso pode vir a aparecer também. Então, letra B aí poderá ser decretada pelo juiz, mediante representação, pelo prazo inicial de 30 dias. Letra B, 3, letra B. Quatro. Giovanni foi preso em flagrante pela prática de crime de homicídio qualificado, sendo lavrado o auto de prisão respectivo em 18 de 12 de 2020. Considerando que até o dia 22 de 12 de 2020, o preso, sem qualquer motivação idônea, ainda não havia sido apresentado ao juiz para a realização de audiência de custódia, a prisão, letra A, será mantida de custódia facultativa. B, tornou-se ilegal, devendo ser relaxada pelo delegado de polícia. C, será mantida, pois a audiência de custódia será dispensável quando tratar-se de crime hediondo ou afiançável. D, tornou-se legal, devendo ser relaxada pela autoridade judiciária competente. E, será mantida, pois a legislação vigente não prevê a realização de audiência de custódia. E aí, gente, qual o gabarito? Letra D. Letra D. Sobre o tema audiência de custódia. Outro ponto também específico do seu edital. Audiência de custódia. Primeiramente, previsão da audiência de custódia já não é de agora na nossa legislação, não. A audiência de custódia ela foi prevista lá no Pacto São José da Costa Rica, internalizado aqui no nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 678 de 92. Então, o Decreto 678 de 92, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, pacto chamado também de Pacto São José da Costa Rica, internalizado aqui no nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 678 de 92. Lá no artigo 7º, aí há quem fale item, há quem fale parágrafo 5º. Então, ela começa sendo prevista lá, Decreto 678 de 92, o direito de toda pessoa presa ser apresentada perante uma autoridade judicial. Então, desde 92, já temos essa previsão da realização de uma audiência chamada aí de audiência
Porém, ela só foi regulamentada pela Resolução 213 de 2015. Então, apenas em 2015 que efetivamente a audiência de custódia passou a ser uma realidade no nosso ordenamento jurídico. Pela Resolução 213 de 2015 do CNJ. E de forma expressa no CPP, só com pacote de crime. Mas isso não quer dizer que só teve audiência de custódia agora. Não. Agora ela está de forma expressa no seu CPP, pela Lei 13.964 de 2019. Mas ela sempre foi uma realidade desde 2015, quando a sua regulamentação veio lá pelo CNJ, Resolução 213 de 2015. 213 de 2015. Preste atenção no seguinte, a audiência de custódia é para qualquer pessoa presa. Não venham com a ideia de que é o que mais você se depara. Audiência de custódia só com flagrante. Não. Com flagrante, também com prisão cautelar. Cumprimento de mandado de prisão cautelar. Isso está especificado, inclusive, no seu CPP. É só, primeiramente, 310, fala da prisão em flagrante, realização de audiência de custódia. E o artigo 287, de forma expressa também, cumprimento de mandado de prisão cautelar, porque o 287 está dentro dos dispositivos que trata ali de cumprimento de mandado de prisão. Então, prisão cautelar também. Espécies de prisão cautelar, quais são? Prisão preventiva e prisão temporária. Então, para essas espécies de prisão, também se realiza audiência de custódia. 310. Então, 310 e 287. A discussão ainda está a respeito da prisão-pena, em decorrência aí de sentença penal condenatória transitada em julgado, se realiza ou não audiência de custódia. Por quê? Na Resolução 213 do CNJ, no artigo 13 da resolução, fala em realizar audiência de custódia, tanto mandado de prisão cautelar quanto de prisão-pena, que é a prisão aí, digamos, definitiva, com trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. O CPP, quando sofreu alteração pela Lei 13.964, ele nada falou. Só falou do quê? Da prisão em flagrante e também em razão de cumprimento de mandado de prisão. Aí está surgindo a dúvida se na prisão-pena, como manda a resolução do CNJ, realiza ou não o quê? Audiência de custódia. Tivemos uma decisão recente do STJ falando que sim, realiza também na prisão-pena. Então, a jurisprudência está tendenciando a dizer que qualquer espécie de prisão, flagrante, preventiva, temporária, inclusive prisão-pena, aí engloba flagrante, cautelar e prisão-pena, se realiza aí a audiência de custódia. Aqui na nossa questão ele deixou claro bastante tempo aqui para ninguém falar, foi pouco tempo, que realmente a realidade que a gente tem aqui, Sudeste, conta São Paulo, Minas, conta DF também, enfim, a realidade que a gente tem aqui, realidade que a gente tem no Sul, a gente não vai comparar algumas regiões lá do Nordeste, algumas regiões lá do Norte, em que o prazo para a realização dessa audiência de custódia, inclusive, foi um dos motivos que o parágrafo 4º do artigo 310 encontra com a sua eficácia suspensa, foi um prazo muito exíguo para que aquela pessoa seja apresentada em audiência de custódia. Se você contar o prazo do caput com o prazo trazido pelo parágrafo 4º, trazia um prazo de quê? De 48 horas. A realidade aqui, para eu apresentar em 48 horas, beleza. São Paulo, beleza. Mas Acre? Lá para cima, Amazonas? Sergipe? Será que é a mesma realidade que ele consegue apresentar uma pessoa em audiência de custódia? Então, frente a isso, o parágrafo 4º do artigo 310, que no somatório teria que, em 48 horas, apresentar aquela pessoa em audiência de custódia. Mas óbvio que o quê? Temos, sim, que analisar as circunstâncias do caso concreto e se a pessoa não foi apresentada em um prazo razoável,
para a realização de audiência de custódia, a consequência vai ser, sim, o relaxamento da prisão. Aqui, ele não quis deixar dúvida nenhuma de que, efetivamente, a gente estava diante do quê? De uma prisão ilegal. Pô, dia 18, passou 19, 20, 21, 22, 4 dias, o cara não foi apresentado à audiência de custódia, ele quis botar um prazo bem elastificado para não ter nenhum tipo de contestação nesse sentido, que efetivamente a gente estava diante de uma prisão ilegal. Mas toma cuidado com isso, é o direito público subjetivo que toda pessoa presa tem sim de ser apresentada à autoridade judicial para analisar a legalidade e as circunstâncias que aconteceram naquela prisão. Toma cuidado aí com a função, qual é a finalidade da audiência de custódia, tá? Não é para analisar mérito, mas o quê? A legalidade da prisão. Se aquela prisão é efetivamente legal e as circunstâncias em que ocorreram aquela prisão. Então, 4 aí, letra D. Quem relaxa essa prisão é sempre a autoridade judicial, né? Cadê? Quem tá falando? 8. Prisão ilegal, autoridade judicial. Não há nenhuma outra autoridade, inclusive a própria Constituição fala nesse sentido, que tem aí a competência para relaxar a prisão. Prisão ilegal, só o juiz. 5. Muita gente fica assim, mas o delegado, porra, se não está encaixando no flagrante, por que tu prendeu então? É essa questão só que você tem que... mas por que o delegado não pode relaxar? Não pode relaxar porque não podia nem prender, né? Se não está diante de flagrante e se ele prende, porra, não estou entendendo. Então, óbvio que o delegado não pode relaxar. Por quê? Porque não precisa nem prender. Se não encaixou lá no 302, não é flagrante, então não prende. Só isso. Então, questão aí de número 5. Após a expedição de mandado de busca e apreensão em determinado endereço, policiais compareceram à residência de Antônio para apreender documentos referentes à investigação da prática de crime de lavagem de dinheiro. Os policiais nada encontraram na diligência, mas acharam uma conta de luz de outro endereço em nome do investigado. Os policiais, então, se dirigiram imediatamente ao novo endereço e, após tocarem a campainha e não serem atendidos, arrombaram a porta do apartamento, na presença de um vizinho. No local foram encontrados diversos documentos que são objeto da investigação. Considerando a legislação vigente, a prova obtida será, letra A, válida por tratar-se de encontro fortuito de provas. B, nula, pois a busca é a presença do morador. C, nula, pois diante da ausência do morador, era indispensável para a validade a presença de 2 testemunhas para o arrombamento do local. D, nula, pois realizada em local distinto daquele constante do mandado de busca e apreensão. E, válida, pois obtida em outro domicílio que comprovadamente também seria do investigado, quanto a qual deferida a medida original. Questão de número 5. Qual é o gabarito? D, gabarito letra D. Outra medida também que está especificada no seu edital, busca e apreensão. Vocês devem até imaginar por quê, né? Vocês vão fazer bastante. Então, você tem que entender a busca e apreensão. Cara, é impressionante esse negócio de busca e apreensão. Porque chega na hora, você cumpre uma porrada de mandado genérico. Você não vai cumprir? Vai. Não, um monte de mandado genérico no sentido de quê? Quando fala de busca e apreensão, o mandado, ele tem que preencher os requisitos lá do artigo 243 do CPP. Então, quando há a expedição de um mandado, os requisitos que devem ter esse mandado, eles estão lá no artigo 243 do Código de Processo Penal. E um desses requisitos, o inciso 1 aí, o primeirinho deles, fala do endereço, de onde você vai cumprir esse mandado. E, obviamente, sempre que possível, você deve discriminar de forma bem pormenorizada e individualizada o que é a casa em que vai ser cumprido aquele mandado. Isso fica meio esquisito
Quando a gente vai cumprir em comunidade. Porque geralmente os endereços são totalmente, né, embolados, numeração totalmente descomparada. Casa 1 tem a casa 345, 345 vem. Aí tu acha que é tudo ímpar. Não, aí do lado da 345 vem a casa 4. Aí tu fala assim, ué, não tem regularidade. Então, muitas das vezes você se depara cumprindo mandados assim. Mas, óbvio, não era para ser possível isso. Mas, no dia a dia, vocês vão ver. Eu já cansei de cumprir mandado genérico. Inclusive, teve até ação da Defensoria Pública desses mandados genéricos que a Polícia Civil cumpriu. Lá na comunidade tem um Jacarezinho. No Jacarezinho Mandela foram cumpridos diversos mandados ali genéricos. O Jacarezinho nem falo tanto, que realmente não há uma regularidade, mas no Mandela, não sei se vocês conhecem ali aquela comunidade de Mandela, são apartamentozinhos. São apartamentozinhos que tem numeração, que tem... Então, assim, ali dava para ter um mandado, sim, pormenorizado, seguindo o que deveria ser seguido aqui no artigo 243 do CPP. Hã? Sim, no Mandela 1, mas tinha como. Tinha como. Entrou no Mandela, mas eu sei, entraram também, mas tipo assim, naquele ali, tinha como. Conjunto, tudo. Tinha conjunto, tinha tudo, os apartamentos, e foi ali cumprido o mandado genérico, tanto que a Defensoria bateu e foi mesmo. Foi genérico, tu tava lá no mandado, eu vi o mandado. Entrar na comunidade Mandela, procurando isso, acabou, comunidade do Mandela, saiu, entrou todo mundo. Isso é um mandado que é genérico. O primeiro requisito do mandado é isso. Você individualizar o endereço que você vai entrar. E por mais que não tenha essa linearidade do endereço, você tem que o quê? Individualizar o máximo possível a casa que vai ser cumprida aquela diligência. Isso. Bloco, número, enfim, não tem ali um número, mas individualizar a casa amarela, tudo que você conseguir ali, individualizar o local. Por quê? Pelo fato de que, gente, é uma garantia constitucional. E se você vai afastar uma garantia constitucional, a regra no ordenamento jurídico é o quê? Inviolabilidade domiciliar. E se você for afastar, você tem que o quê? Individualizar. E se você não individualiza, já era. Como é que pede isso? Pede o quê? Ué, o delegado... Não, supõe, o delegado quer pedir uma busca e apreensão. Ele tem que individualizar da forma possível que ele encontrar os locais em que ele quer que seja realizado. E no momento que o juiz pede lá para o escrivão dele redigir esse mandado, ele tem que colocar um endereço certinho da requisição, da representação. Então, assim, parte daquele que vai pedir, trazer de forma pormenorizada e o juiz também pedir essa pormenorização. Porque muitas das vezes cai muito na conta da polícia. Cai sempre na conta da polícia. Mas é um conjunto de sucessão de erros. Porque eu pedi um genérico e você deferiu. Mas sempre só para quem? Para a polícia. A mesma coisa de prisão por reconhecimento. Está tendo vários delegados que estão tendo problema com isso. Mas dá vontade de falar assim, o delegado quando pede a prisão, alguém tem que deferir, não? Inclusive tem um outro lá que opina favorável. Mas na hora que a toba vem, só cai na polícia. Você prendeu com base no reconhecimento e a pessoa reconhecida não é efetivamente a pessoa. Tá bom, realmente, fiz errado? Fiz. Mas o MP fez assim e o juiz fez o quê? Legal também. Ninguém viu, então? Mas cai só na quê? Na polícia. Abuso de autoridade, não sei o quê, papapá. Mas todo mundo chancelou junto, não foi? Mas, enfim, voltando aqui, requisitos do mandado. Mas é possível a prisão para quando a identificação é desconhecida? Oi? Mas não a prisão em si. É prisão com desconhecido não dá. Não, o delegado tem que... Eu já vi alguns procedimentos de delegado ter uma pessoa e aquela pessoa era desconhecida. Desconhecido no sentido assim, de eu não saber a qualificação dele, é isso? Exatamente. Não, isso não há problema. Porque muitas das vezes você não sabe a qualificação da pessoa. Por exemplo, seu nome é João da Silva Neto. Eu não sei que você é o João da Silva Neto, mas eu sei que você é o vulgo Barba. O vulgo Barba, que é conhecido na região como grande traficante de drogas. Se eu consigo te individualizar desta forma, mesmo que trazendo aqui algumas características suas, beleza. Isso não há problema nenhum. Então, eu posso, porventura, posterior, entendeu?
Não há problema nenhum. Isso, inclusive, está lá no artigo 259 do Código de Processo Penal, que fala que quando eu falo lá do artigo 41 do CPP, eu falo dos requisitos que a denúncia ou queixa devem conter. E uma delas é a qualificação do acusado, que muitas das vezes você não conhece, não sabe quem é a qualificação, nome, sobrenome, enfim, daquela pessoa. E aí, não pode oferecer uma denúncia por causa disso? Pode, com base lá no artigo 259 do CPP, se você conseguir ali individualizar a pessoa. Agora, eu sei que o Marcinho VP é Márcio Nepomuceno, enfim, agora não, né? Já há um tempo eu sei. Mas, por exemplo, se eu não soubesse, poderia ali ser uma denúncia ser oferecida? Poderia. Marcinho VP, eu consigo individualizar quem é o Marcinho VP. Quem é o Elias Maluco? Se eu não soubesse a qualificação do Elias Maluco, quem não conhece Elias Maluco? Até mesmo aqueles vulgos engraçados, vulgo orelha, vulgo sem braço, vulgo sem perna. Você consegue individualizar a pessoa. Se você conseguir individualizar a pessoa, mesmo que seja ali por características físicas dela, beleza, uma denúncia pode ser oferecida, inclusive até mesmo um mandado de prisão. Oi? Sim. E posteriormente conseguir ali a qualificação da pessoa. Vamos lá. 4. Então a 4 aí, letra... Não, 5. Então a 5 é letra D, nula. Porque, óbvio, eles ingressaram no domicílio com mandado, tudo perfeito, tudo, beleza. Acharam ali cartas em nome de determinada pessoa com endereço em outro local. O que eles deveriam fazer? Apreender e uma nova representação para uma busca e apreensão naquele local. Eles não poderiam o quê? Estender aquele mandado para aquele endereço que eles encontraram ali no local. Apreender eles poderiam, tranquilamente, apreende tudo. E com aquele endereço ali, que eles tomaram conhecimento, uma nova representação pela busca e apreensão. Não poderia ali ele estender aquele mandado. Preste atenção nesses requisitos do artigo 243, tá? Então, 5, letra D. 6. De acordo com a doutrina, em que pese prevaleça no direito processual penal brasileiro o sistema acusatório, algumas características típicas do sistema inquisitório ainda são encontradas disciplinadas no Código de Processo Penal, em especial sobre o tema provas. Em relação a tais aspectos, acerca do exame de corpo de delito, é correto afirmar que, letra A, o laudo deverá ser produzido por 2 peritos oficiais, ou, caso não disponíveis, 3 pessoas idôneas em concurso superior de preferência na área relacionada. B, a sua realização poderá ser suprida pela confissão do acusado, ainda que o crime deixe vestígios. C, a prova testemunhal poderá suprir a falta do exame, caso este não seja possível por haver desaparecido os vestígios. D, o laudo deve ser produzido por perito isento, não admitida a formulação de quesito pelas partes. E, o juiz de prova pericial ficará adstrito ao laudo, não podendo rejeitá-lo. Viu que essa questão é bem parecida com a questão 1? Provas diferentes, tá? Então, assim, viu que ele está repetindo, ele repete a questão, são provas diferentes que a FGV aplicou. Então, deu para perceber que, por exemplo, tem uma prova, está lá no seu edital. Olha o que pode vir aparecer sobre esse tema provas. E já deu a perceber que a FGV gosta de cobrar, foram provas diferentes, bem parecido aí o que foi cobrado pelo examinador. Então, a questão 6, qual o gabarito? Cadê o cara do cachorrão? Renovou não. Caraca. Mentira. Ai, meu Deus. Fred se inflou, né? Então, 6 aí, tudo era realmente C de cachorrão. 6 de cachorrão.
6C. A prova testemunhal poderá suprir a falta do exame, caso este não seja possível por haver desaparecido os vestígios. Correto, está lá no 167 do CPP. Literalidade do artigo 167 do Código de Processo Penal. O exame de corpo de delito ele é indispensável quando e caso esses vestígios tenham desaparecidos, o CPP fala que a prova testemunhal irá suprir a sua ausência. A letra A, a gente já falou, o artigo 159. Sempre cai essa numeração de perito, enfim. A letra B também, artigo 158. A letra C, não sei se eu falei, é 167 do CPP. A letra D, parágrafo 3º do 159. Eles podem sim ter quesitos aí formulados pelas partes. Então, é possível que tenhamos quesitos formulados pelas partes. As partes podem vir aí a formular quesitos, ok? Parágrafo 3º, 159. 159, parágrafo 3º. E a letra E, está lá no artigo 182. O juiz, ele não é vinculado ao laudo. Está lá no 182. O sistema de avaliação de laudo é o sistema liberatório. O nome do sistema de avaliação de laudos, sistema liberatório. O que é isso? O juiz é livre na apreciação de laudos. É até uma consequência lógica do sistema de quê? De avaliação de provas. Sistema da persuasão racional. É uma consequência lógica, inclusive. Então, sistema de avaliação de laudo, qual é? Sistema liberatório. O juiz é livre na apreciação de laudo, podendo incluir, está lá no 182 do CPP. Então, questão de número 6, gabarito letra C. Quem falou? Se o juiz rejeita o laudo, ele tem que mandar fazer outro? Sim. Ele nomeia outro perito para providenciar o laudo. Se ele rejeitou, se tiver dois, óbvio, ele rejeita um e aceita o outro. Mas se ele rejeitar os dois, em havendo divergência, isso inclusive também está lá no 59, em havendo divergência do perito, um laudo fala uma coisa, outro laudo fala outra. Ele pode rejeitar esses dois laudos e nomear um terceiro perito. Então ele tem que fundamentar. Sim. Ele vai rejeitar um, só tem Sim. um, vai rejeitar Sim, tudo fundamentado. Esse sistema é uma consequência lógica do sistema de avaliação de provas, da persuasão racional. Ele tem que fundamentar, tá? Então, 6C. Kevin foi preso pela prática de crime de lesão corporal grave, 129, parágrafo 1º, 1 do CP, com pena de reclusão de 1 a 5 anos. Considerando o crime praticado por Kevin, a fiança A não poderá ser fixada pela autoridade policial, mas tão só pelo magistrado, pois relevante para tal definição a pena máxima prevista em abstrato e não a mínima. B. Poderá ser fixada pela autoridade policial em razão da pena mínima combinada ao delito praticado. C. Não poderá ser concedida em nenhuma espécie, considerando a pena abstrato do delito, ainda que não tenha natureza de crime hediondo. D. Não poderá ser substituída, uma vez fixada, por liberdade provisória ou dispensada pelo magistrado, ainda que se trate de economicamente pobre. E. Não poderá ser concedida na delegacia nem em juízo, por se tratar de crime equiparado a hediondo. Letra A. Qual o quantitativo que pode ser arbitrado em sede policial? 4 anos. Inclui-se o quantitativo de 4. Então, de 4 para baixo,
O delegado de polícia pode arbitrar a fiança conforme artigo 322 do Código de Processo Penal. Preste atenção que muitas alternativas aqui trouxeram crime hediondo. Crime hediondo, ele é inafiançável. O que significa isso? Não pode ser concedida a liberdade provisória mediante o quê? Pagamento de fiança. Isso não quer dizer que não possa ser concedida a liberdade provisória. Só não pode ser em razão do quê? Pagamento de fiança. Liberdade provisória sem vinculação à fiança? Pode. Outra questão também que a FGV gosta de cobrar. Então, questão 7, letra A, artigo 322 do CPP. Artigo 322 do CPP. Oito. Após instauração de inquérito policial, para apurar a prática de crime hediondo, foi obtida a informação de que o veículo identificado por testemunhas, como tendo sido utilizado pelo autor do delito, encontrava-se estacionado na garagem de determinada residência. Sob a busca e apreensão domiciliar do veículo, é correto afirmar que, letra A, exige prévia deflagração de ação penal. B, a presença física do morador é indispensável, ainda que exista ordem judicial. C, a medida poderá ser realizada no período noturno, caso haja consentimento do morador. D, a coisa apreendida ficará sob custódia do seu dono, que deverá apresentá-la à autoridade policial quando solicitada. Que é indispensável diante da ausência de flagrante, deverá, sendo necessária a indicação do seu motivo. E aí? C. Letra C, em homenagem ao cachorrão, nosso colega cachorrão, em homenagem a ele, letra C, está lá no artigo 245 do CPP, está lá no artigo 245 do CPP. Realmente, cumprimento de mandado de prisão, inclusive isso é ressaltado na nossa própria Constituição, artigo 5º, inciso 11. Mandado de prisão só durante o quê? O dia. Mas em havendo consentimento, que é uma das hipóteses também previstas na nossa Constituição, o consentimento possibilita que esse mandado seja cumprido o quê? Durante a noite. Está lá no artigo 245. O artigo 245 ele é bem querido aí pela FGV. Cai muita literalidade o artigo 245, que traz ali como é que vai ser cumprido o mandado. Então é importante ali a leitura de vocês. Pode ser cumprido durante a noite? Sim, consentimento. Em caso ali de haver recusa do morador para você ingressar, pode se utilizar da força? Pode. Se ele estiver ausente, eu não cumpro o mandado? Cumpre. Chama o quê? O vizinho. Está lá tudo no artigo 245. Se você está lá dentro da casa, procurando, por exemplo, a escrivaninha está fechada, o morador que está lá acompanhando o mandado não franqueia o acesso à escrivaninha, pode quebrar a porta da escrivaninha? Pode. Não pode quebrar a cara do cara, mas... Não, porque já teve questão botando que poderia se utilizar da força contra o morador. Não. Então, 8C. Que pena, né, gente? Vocês também são demais. Estipula um horário, assim, digamos, que aí tá aquela divergência se seria considerado ali o período de dia, né, de 5 da manhã até as 21 horas, tá tendo uma divergência doutrinária em relação a isso. Porque pela Constituição, o que eu vou entender como dia? O critério a ser adotado enquanto houver período que tem luz, período solar, e eu posso ingressar. Aquele horário trazido pela lei de abuso de autoridade, ele é bem mais o quê? Elastificado. Aí está tendo divergência na doutrina e até então não chegou nada ao Tribunal Superior para a gente bater o martelo de que ali estaria um novo período de compreensão de que seria considerado dia para validar o seu ingresso no domicílio. Por quê? Por exemplo, em alguns lugares, a depender da estação do ano,
8 horas, tá claro, mas também, a depender se for inverno, tá escuro. Aí eu entro com base na minha lei de abuso de autoridade. Realmente, vou responder pelo abuso de autoridade? Se eu entro 8 horas, mesmo não tendo luz solar, tudo escuro? Não, não estou no abuso de autoridade. Por quê? Entrei 8 horas. O período ali, para ser abuso de autoridade, tem que ser o quê? Depois das 9 e antes das 5. Não posso entrar, que é de 5 às 9 da noite, 5 às 9 da noite. Então, passou daquilo, eu não poderia ingressar. Mas aí, frente à Constituição, o que eu colhi ali é ilegal, não? E aí, nesse caso? Aí que tá a merda, aí que tá a discussão. Se vai se balizar pela agora trazido pela lei de abuso de autoridade, de 5 às 21, e aí uma nova compreensão, né, de dia ou noite, enfim. Ou se não, vai continuar lá o que sempre foi trazido pela Constituição, que foi o quê? Período solar. Tem luz? Entro. Não tem luz? Não entro. Por quê? Se você parar e raciocinar assim, você realmente não está no abuso de autoridade, mas você está colhendo o quê? Uma prova ilegal. O que adianta? O que adianta? Tá entendendo? Tudo bem, que bom, né? Que eu não respondo por abuso de autoridade, mas o que adiantou cumprir aquela porra? Tudo ilegal. Quem fez a lei não se ligou nisso. Que pode acontecer essa questão. E aí? Então tem que ver como é que vai cair na prova, porque se falar lei de abuso de autoridade, é considerado abuso de autoridade se eu ingressar após as 9. Realmente, está lá. Mas depois você parando e estudando teoria da prova, junto com isso, você fica assim, realmente, eu não estou no abuso de autoridade, mas tudo que eu cumpri ali não é legal. E aí? O que adianta? Mas assim... Mas com a prova vai fazer de acordo com o que eu pedi a questão. Com certeza não vai vir nessa pegada, até mesmo pelo fato de que nem é uma prova discursiva. Se fosse uma prova discursiva, que você pudesse colocar todas essas questões, beleza, mas não, uma prova objetiva. Ele tem que cobrar o quê? De forma objetiva. Se cair conforme a lei de abuso de autoridade, cumprimento de mandado de prisão, posterior a esse horário lá definido, é abuso de autoridade? É abuso de autoridade. Mas assim, quando você para pensar, aí você fica nessa questão. Realmente, não é abuso de autoridade, mas a prova é legal. Sim. Porque se a origem é ilegal, tudo que advier dela também é o quê? Ilegal. Entendeu? Então, assim, essas questões ainda estão para ser debatida, porque, bem ou mal, é uma questão nova que ainda não chegou lá nos tribunais superiores, STJ ainda, nada no STF, mas a doutrina tá. Tem gente que está entendendo que não. Esse conceito do que se entende como dia deve ser conjugado com esse período de tempo trazido pela lei de abuso de autoridade. Tem gente que fala que não. A lei de abuso de autoridade é inconstitucional, deve ser seguido o quê? Constituição, período solar. Então, assim, tá uma discussão que ainda não tem um martelo falando assim, não, vai ser isso. Então, eu acho que se vier na sua prova é bem objetivo. Então, 245, por favor, a leitura dele, por favor, porque com certeza pode aparecer na sua prova, ainda mais que está bem especificado, busca e apreensão. 9. O inquérito policial é procedimento administrativo que possui características próprias destacadas pela doutrina e pela jurisprudência. Com relação ao tema, assinale as afirmativas a seguir. 1. Pode ser instaurado de ofício ou a requerimento, tanto nos crimes de ação pública quanto nos de ação privada. Mas o oferecimento da ação penal dependerá da vontade da vítima, neste último caso. 2. Contra a decisão que indefere seu requerimento de abertura, cabe recurso ao Poder Judiciário. 3. Pode ser requerida sua abertura, ainda que não seja possível identificar o autor do fato naquele momento. Está correto o que se afirma em A, 2, B, 3, C, 1 e 2, D, 1 e 3. Letra B, apenas o item 3 está correto. Poderá ser requerida a sua abertura, ainda que não seja possível identificar o autor do fato naquele momento. Objetivo do inquérito policial: colher elementos quanto à autoria e materialidade de uma infração penal. Então, óbvio, identificação do autor, geralmente, quase 90%, sei lá, 80% sim, dos crimes, não tem, no primeiro momento, com a abertura da investigação, a autoria. Até mesmo que vai ser o instrumento para que se chegue
a autoria. O item 1 está errado, porque nos crimes de ação penal privada, eu não posso instaurar inquérito policial de ofício, parágrafo 5º do artigo 5º do CPP, parágrafo 5º do artigo 5º do CPP, eu vou depender aí de manifestação da vontade da vítima, e nessa hipótese, a manifestação da vontade dela vai ser materializada com requerimento. Mesmo também se diga nos crimes cuja iniciativa da ação penal for pública, condicionada à representação. Também vou depender de manifestação de vontade. Mas aí vai ser materializado através de uma representação. Toma cuidado com esses nomezinhos. Representação. Se é pública condicionada à representação, para que se instaure inquérito policial, inclusive até mesmo oferecimento de denúncia, eu vou depender de quê? Daquela representação, que é a manifestação de vontade. Parágrafo 4º do artigo 5º do CPP. Esse item 2 aí sempre cai também. Parágrafo 2º do artigo 5º do CPP. Parágrafo 2º Do artigo 5º do CPP. Não abriu inquérito policial, não instaurou inquérito policial. O que a vítima pode fazer? Recurso. Recurso é para quem? Chefe de polícia. No nosso caso em específico, pode aparecer, inclusive, secretário de Polícia Civil, que está correto, frente ao nosso estado, Rio de Janeiro, tá? Se aparecer lá, recurso ao secretário de Polícia Civil, tá correto? Tá. Porque o chefe de Polícia Civil aqui no Rio é quem? O secretário. Tá bom? Pode aparecer a literalidade, chefe de polícia, ou no nosso caso aqui em específico, o secretário, que é quem? O chefe de polícia. Tio Alan, maravilhoso. Aí, não casa comigo, né, gente? Podia casar comigo. Aí, eu vou mandar esse vídeo pra ele. Casa comigo, Alan. O não eu já tenho. Dou pra humilhação logo. Vou pra humilhação logo. Vamos lá, vamos fazer essa questão e a gente pega um intervalinho breve aí. Calma aí. Ah, tá. Foi? 10. Em matéria penal, através das provas, as partes pretendem influenciar o convencimento do julgador, além de demonstrar a veracidade de determinado fato. O Código de Processo Penal disciplina o tema, trazendo previsões gerais e regras próprias para as provas em espécie. Sobre o tema, de acordo com as previsões do Código de Processo Penal, é correto afirmar que, letra A, em razão do livre convencimento motivado, ao Ministério Público, assim como ao acusado, é facultado apresentar quesitos e indicar assistente técnico por ocasião da prova pericial. Mas o laudo elaborado não vincula o juiz, que poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. B. Em razão do direito de presença do acusado, o Código de Processo Penal não admite o interrogatório por videoconferência, com fundamento no risco para a segurança pública, com fundada suspeita de fuga do preso durante o deslocamento para audiência. C. No procedimento do tribunal do júri, durante o interrogatório do réu em sessão plenária, as perguntas deverão ser feitas diretamente pelas partes e pelos jurados, cabendo ao juiz apenas complementá-las. D. Com base no princípio da reservado, quando da oitiva de testemunhas, é o cross-examination, não podendo o magistrado complementar as perguntas das partes. Diante do caráter inquisitório do inquérito policial, os elementos informativos não poderão ser mencionados na sentença, nem mesmo para corroborar a decisão do juiz, fundamentada em provas. Letra A, o nosso gabarito. Letra A aí é o nosso gabarito. Olha como o tema provas é extenso, como ele pode vir a aparecer de diversas formas na sua prova. Né? Vou falar agora. Vamos lá, questão de, a letra B. Está lá no parágrafo 2º do artigo 185. Obviamente que interrogatório por videoconferência é
excepcional, não vai ser aleatório, é uma das manifestações da ampla defesa. Já vou falar de novo o dispositivo. Parágrafo 2º do 185. Parágrafo 2º do 185 do CPP. Quando eu falo em interrogatório, o interrogatório é uma das manifestações da ampla defesa. Quando eu falo em ampla defesa, eu falo em defesa técnica e auto por videoconferência. Inclusive, é uma das hipóteses aí, quando houver risco para a segurança pública, se constatando aí uma possível fuga no deslocamento da audiência. Está lá no parágrafo 2º do artigo 185. Então, de forma excepcional. Vamos lá, letra C. No procedimento do tribunal do júri, durante o interrogatório do réu, em sessão plenária, as perguntas deverão ser feitas diretamente pelas partes e pelos jurados, cabendo ao juiz apenas complementá-la. Não. As partes, nesse caso, elas vão fazer pelo sistema presidencialista. Dirige ao juiz e o juiz dirige ao acusado, às testemunhas, que vai ser diferente no procedimento comum. Então, vamos lá. No sistema do júri, qual é o sistema adotado? Sistema presidencialista. As perguntas são formuladas ao juiz e o juiz faz a pergunta ou para o acusado ou para as testemunhas. Só no júri que é assim. Está lá no artigo e 474, 473 e 474. Agora, no procedimento comum, que o procedimento é comum ou especial. E um dos procedimentos especiais é o tribunal do júri. E o tribunal do júri, inquirição de testemunhas, é pelo sistema presidencialista, 473 e 474. No procedimento comum, quando eu falo em procedimento comum, ordinário, sumário e sumaríssimo. São espécies. Como é que é o sistema de inquirição de testemunhas? Sistema do cross-examination. Que está lá no artigo 188. Está lá no artigo 188 do CPP. Aí a letra D, ele fala assim, com base no princípio da inércia, o sistema a ser observado quando da oitiva das testemunhas é o cross-examination. Até aí tudo bem. Não podendo o magistrado complementar as perguntas das partes. Pode sim, no sistema do cross-examination, que é adotado no procedimento comum, as partes podem o quê? Formular diretamente a pergunta à testemunha, ao acusado, e o juiz a complementa. Sistema do cross-examination. Você faz direto e o juiz a complementa. Artigo 188. No júri, não. Você faz pro juiz e o juiz direciona ao acusado ou o juiz direciona a testemunha. Aí sendo o sistema presidencialista, ok? E letra E, tem de porra nenhuma, né? Foi? Letra E, artigo 155, né? Realmente, eu não posso fundamentar minha decisão, eu, no caso juiz, eu não posso fundamentar minha decisão exclusivamente nos elementos o quê? Colhidos no inquérito policial. Porque, como regra, o que eu colho no inquérito policial? Elementos de informação. E o que são elementos de informação? É tudo aquilo que não passa sob crivo de contraditório e ampla defesa. Mas, excepcionalmente, provas podem ser colhidas aonde? Na fase de investigação preliminar, como o próprio 155 faz a ressalva. Provas cautelares, não repetíveis, antecipadas.
podem ser produzidos na primeira fase da investigação preliminar, que é a fase D, composta aí pelo inquérito policial. Então, com exclusividade, não. Artigo 155 do CPP. Então, questão de número 10, gabarito letra A. Então, fizemos aqui mais ou menos a metade da nossa folhinha. Um brevezinho intervalo aí para vocês. Já foi 2 horas?